Olá, alunos, tudo bem? Vamos ver agora os slides, vamos conversar um pouco agora sobre os slides dessa nossa última unidade, a avaliação econômica de projetos de investimento. Fonte, nosso livro. Vamos ler aqui alguns trechos e comentar dos slides. A escolha dos melhores projetos é condição necessária para uma boa gestão. Então, está lidando com projetos de investimento. Queremos analisar projetos de investimento. E é uma condição necessária para uma boa gestão. Bons projetos, escolhas de bons projetos geram crescimento da empresa, aumento de valor, resultados positivos para os acionistas. No caso do serviço público, gera bons serviços para os cidadãos e melhora a aplicação dos recursos. E isso exige a utilização de instrumentos de apoio à tomada de decisão. Então, é exatamente esses instrumentos que a gente vai ver aqui nessa unidade. Uma parte desses instrumentos é constituída por ferramentas financeiras, especificamente o que a gente vai ver, que ajudam a decidir sobre a aplicação de capital em projetos de maturação em longo prazo, isto é, cujos retornos estão previstos para vários períodos consecutivos. Então, essa técnica que a gente vai ver aqui, ela é aplicável para aquele tipo de investimento em que a gente vai ter retorno ou resultados operacionais ou financeiros ao longo de vários anos, ou seja, num período de longo prazo. O objetivo desse tipo de análise em uma organização privada é o aumento da sua riqueza, que é o objetivo principal das empresas privadas, é maximizar a riqueza dos acionistas, maximizar a riqueza líquida investida. No caso do governo, a maximização é do bem-estar social da população, a partir de um melhor uso dos recursos. Algumas coisas a gente precisa levar em conta. Primeira questão é em relação ao fluxo de caixa avaliado. O que está se analisando aqui são os fluxos de caixa, entradas e saídas líquidas, incrementais, e não exatamente somente o fluxo de caixa do próprio projeto. O termo incremental se refere à diferença entre duas situações distintas. A situação base, sem o projeto que determina o fluxo de caixa, e uma nova situação gerada pelo projeto que determina o segundo fluxo de caixa distinto do fluxo de caixa de base. Então, o que a gente está querendo avaliar é exatamente caso a gente tenha uma situação a ser modificada, a gente quer analisar o fluxo incremental. Vamos supor, por exemplo, que você tenha um equipamento funcionando na sua organização, uma série de ônibus em funcionamento, e você queira avaliar a substituição desses ônibus. Então você tem duas situações: a situação sem o projeto, ou seja, continuar com os ônibus que estão em operação, e a situação com o projeto, fazer a alteração, vender os antigos, comprar os novos, e você vai ter um fluxo de caixa incremental dessas duas situações. Então, o que a gente está sempre levando em conta é exatamente esse fluxo de caixa incremental, quando a gente tem uma situação incremental, logicamente. Se for um projeto novo, uma nova unidade que não vai ser afetada pelas outras operações da empresa, então, da organização, então a gente tem somente a situação do projeto. A taxa a ser usada, em especial a taxa a ser usada no cálculo do valor presente líquido, que a gente vai ver mais à frente, que a gente chama de taxa de atratividade, é um fator importante. Como é que é definido essa taxa de juros cobrada, a taxa de resultado cobrada pela empresa? Cada organização deve definir qual é a taxa de retorno mínima aceitável em suas decisões de investimento. Essa taxa mínima é denominada exatamente a taxa mínima de atratividade. Ela é entendida como custo de oportunidade da organização. Então, a empresa poderia, por exemplo, usar os recursos dela para aplicar no mercado financeiro, por exemplo, ao invés de fazer um investimento no projeto. Então, em geral, a taxa de atratividade é o custo de capital da empresa, ou ainda o retorno médio obtido pela empresa em suas atividades. No caso do poder público, pode ser considerado o custo de capital a taxa básica de juros da economia, que aqui no Brasil
a gente chama, a gente considera a taxa Selic, né? A taxa Selic, que é monitorada e administrada pelo governo através do Banco Central, né, definida uma vez por mês, né, avaliada uma vez por mês, pode ser utilizada pelo poder público. Métodos de análise. A gente vai ver especificamente dois métodos: o valor presente líquido, em português VPL, ou net presente valor, em inglês NPV. E o método da taxa interna de retorno, a TIR, TIR, taxa interna de retorno, ou Internal Rate of Return, IRR, Internal Rate of Return. Por que a gente coloca também o termo em inglês? Porque na calculadora financeira, que é a ferramenta que a gente vai usar para calcular o VPL e a taxa interna, ela está aparecendo exatamente o termo em inglês. Olha, notem que aqui em laranja você está vendo aqui, ó, NPV, que significa exatamente o net presente valor, valor presente líquido. E aqui em cima do FV a gente tem um IRR também amarelo, que é exatamente a taxa interna de retorno. A gente vai aprender a usar essa área aqui da calculadora para a gente montar os fluxos de caixa, entrar com os fluxos de caixa, com a taxa, e calcular o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. Mas o que vem a ser o valor presente líquido? O valor presente líquido, VPL, nada mais é do que o valor presente dos fluxos de caixa. A taxa de desconto a ser utilizada nos cálculos é a taxa de atratividade da organização. Matematicamente, é isso daqui: é pegar cada um dos fluxos, trazer para o momento zero, a partir dos juros, das fórmulas de juros compostos, aqui é a fórmula de juros compostos, e diminuir exatamente do investimento inicial. A gente vai ter o valor presente líquido, descontado o investimento inicial, como se eu trouxesse os resultados financeiros da empresa, daquele projeto específico, daquele fluxo incremental, para o momento zero, e diminuído o que? O investimento inicial. Por essa definição, o VPL pode ser interpretado como uma medida do valor presente da riqueza futura gerada pelo projeto. Observe que o método exige a definição prévia da taxa de atratividade para descontar os fluxos de caixa. O critério de decisão é bastante simples: aceitam-se projetos com VPL maior ou igual a zero, e rejeitam-se projetos com um VPL negativo. Então, VPL sendo positivo, a gente aceita; negativo, rejeita. Algumas considerações sobre o VPL. Certamente o VPL é uma das melhores medidas para tomar decisão em projetos de investimento. E vamos comentar aqui algumas considerações sobre isso. Os projetos com VPL maior que ou igual a zero devem ser aceitos, rejeitando-se aqueles com VPL negativo. Isso a gente já sabe. O VPL indica a riqueza gerada pelo projeto. Também já sabemos, no momento zero, né, na data atual. O valor presente positivo, líquido positivo, significa que o estoque de capital ou riqueza da organização aumentará, e o inverso ocorrerá quando o VPL for negativo. Se o VPL for negativo, ele vai diminuir a riqueza da organização. O modelo pressupõe um reinvestimento automático das entradas de caixas geradas a uma taxa de juros igual à de atratividade. Isso é bastante razoável, isso dá força à ferramenta do VPL, porque já que você está usando como taxa de desconto a taxa já utilizada pela empresa em seus projetos, em suas aplicações, então essa suposição de que o reinvestimento das entradas em caixas há essa taxa, então fortalece o modelo. Esse pressuposto é bastante razoável, pois em princípio pode-se aceitar que as organizações têm a capacidade de gerar projetos de investimento com retorno minimamente igual à sua taxa de atratividade. E o segundo método que a gente vai ver é a taxa interna de retorno, que é a taxa de desconto que torna nulo o valor presente líquido de um fluxo de caixa. Dito de outra forma, é a taxa de desconto que iguala em um dado momento os valores atualizados às entradas e saídas de caixa.
E ainda dito de uma outra forma, é o retorno percentual daquele projeto, digamos assim, na prática. Matematicamente, é aquela taxa em que o VPL é igual a zero, que a fórmula do VPL é igual a zero. A solução dessa equação poderá produzir um resultado para a taxa que será o valor da TI. Essa taxa representa a rentabilidade relativa em forma percentual de um projeto de investimento e deverá ser comparada com a taxa de atratividade. Como é que a gente vai escolher e interpretar a taxa interna em relação ao projeto, em relação à sua aceitação ou não? Se a taxa de retorno do projeto for maior do que a mínima, eu vou aceitar. Se for inferior, eu vou rejeitar. Ou seja, se a taxa interna de retorno superar a taxa mínima de atratividade, o investimento é classificado como economicamente atraente. Caso contrário, a recomendação técnica de rejeição. Se o projeto deu, digamos, 30% de retorno anual e eu exijo a taxa mínima, eu estou conseguindo aplicar a 12, então eu vou aceitar. Taxa de 30 e eu exijo 12, então eu estou conseguindo com aquele projeto uma taxa maior do que a mínima. Por outro lado, a TIR for 10 e a taxa mínima for 12, eu vou rejeitar o projeto. Também é bastante simples o critério de aceitação ou rejeição. Vamos ver aqui algumas considerações sobre a taxa interna. O modelo matemático adotado para a TIR, apesar de bastante conhecido e intuitivo, apresenta dois grandes inconvenientes. Primeiro, pressupõe implicitamente o revestimento das entradas de caixa intermediária à própria taxa interna de retorno encontrada. Então, essa técnica supõe que as entradas operacionais, os fluxos de caixa do projeto serão reinvestidos à própria TIR, o que às vezes não é factível. Digamos que você tem um projeto de investimento que vai dar um retorno de 50% ao ano. Certamente é bastante difícil você conseguir retorno de 50% ao ano em aplicações financeiras, nos próprios projetos da empresa. Então, muitas das vezes não é muito factível essa hipótese de reinvestimento das entradas à própria taxa interna. Uma outra questão é que, em alguns casos, você pode, em função da próprio cálculo da taxa interna de retorno, da matemática de cálculo dela, pode encontrar múltiplas taxas de retorno ou até mesmo inexistente de solução. Em alguns casos pode não existir nenhuma taxa interna, o que também pode dificultar a análise a partir desse método. Quando os projetos apresentam mais de uma saída de caixa, os fluxos de caixa associados não são convencionais. E a solução da equação da taxa interna pode conduzir a uma única taxa interna de retorno, que seria factível, a múltiplas taxas internas, o que ficaria difícil de interpretar, ou também uma inexistência de solução. Isso é uma fonte de problemas que demandam tratamentos especiais. Então, a taxa interna, apesar desses dois inconvenientes, ela é bastante utilizada também. O que é que nós vamos fazer então agora, visto todas as técnicas que nós vamos estudar, vamos ver como é que calcula. Nos próximos vídeos vocês vão ver como a gente vai fazer esses cálculos usando um exemplo e usando a calculadora financeira. Ok? Vejam os vídeos, vamos resolver os exercícios.